Então, eu estou aqui mais uma vez para conversar sobre temas ligados a essa medicina que é a dança vivencial, idealizada pela minha mestra, Sayonara Linhares, que está aqui com uma convidada para lá de especial para falar ao vivo e a cores, com toda a propriedade, sobre esse assunto que é a saúde da mulher. Seja bem-vinda, Saio. Ai, muito obrigada, meu amor. Muito honrada de estar aqui novamente. Beleza. Então, Saio, é, como que a dança vivencial, e para quem quer saber um pouquinho mais sobre o teu método, tem um vídeo que a gente só fala sobre a dança vivencial, né, que vale a pena assistir. Mas nesse momento eu gostaria de falar um pouquinho sobre como a dança vivencial, que é uma medicina para despertar, né, potências, conexões, para fazer resgates e até para potencializar uma cura, né, uma reintegração. Como é que ela poderia ajudar na potencialização de cura, no caso mulheres, com que já apresentam sintomas de desarmonia, né, sintomas que são resultantes de muitas desarmonias, como um mioma uterino, uma endometriose, algumas endometrioses são hemorrágicas, uma síndrome de ovário policístico, né? E como que a dança vivencial poderia estar ajudando uma mulher a compreender melhor um caminho que ela possa estar trilhando a partir do corpo para. Eu não gosto muito de falar cura, prometer coisas milagrosas, mas a partir Uhum. desse autoconhecimento e dessa autopercepção, como é que ela conseguiria, através de uma dança, ir possibilitando uma regeneração e uma reorganização desse corpo? Essa pergunta ela é bem pertinente, Tânia, porque a dança vivencial ela tem várias medicinas acopladas dentro dessas técnicas que a gente vai aplicando para que a pessoa ela possa se expressar. Muitas vezes essas emoções que são retidas, como raiva, Uhum. traumas que geram medo, traumas que façam com que esses corpos eles acabem se calando, abusos que não são ditos, isso pode gerar essas emoções contidas e reprimidas, podem gerar essas patologias que você citou há pouco, tá? Então, o que que a dança vivencial pode proporcionar para essas pessoas, né? A dança vivencial, ela vai fazer e dar vazão para que essas emoções elas comecem a aparecer, a se evidenciar através dos movimentos, dos sons que a gente vai colocar, que vai instigar essa pessoa a sair dessa zona de conforto e a olhar para esse trauma, a olhar para essa raiva, a olhar para essa mágoa, a ver da onde está vindo esse medo e começar a liberar essas toxinas que esse corpo acumula para gerar determinadas patologias, né? Como já foi dito, mente, espírito e corpo para medicinas chinesas estão acoplados, né? O nosso corpo, nossos corpos são magnéticos, é energia pura, somos energia. Né? Então, a dança vivencial ela vai ser um veículo para que você libere o que está em excesso e absorva o que te falte, para que você consiga essa consciência para fazer os procedimentos que precisam físicos, já que esse corpo está dependendo do nível que ele aparece para nós, precisa dessa intervenção, né, cirúrgica, alopata, homeopata, precisa de uma medicina acoplada junto, um acompanhamento, né, tem que ser multidisciplinar, Sim, sim. sabe? E a gente vai dar vazão para esse corpo poder se expressar para que essa emoção dê vazão, ela apareça,
para essa consciência poder começar a vir e a esse corpo poder se reestruturar, poder se reequilibrar e poder voltar a uma saúde devida. Ótimo. E outra pergunta, a dança vivencial, bom, eu não vou nem perguntar, eu vou afirmar, ela ajuda muito na travessia da menopausa, né? Então, assim, quando eu acessei a dança vivencial contigo, eu já estava começando a minha travessia da menopausa, porque eu fiz o curso a especialização em gineterapia com 47 anos e entrei na menopausa com 50. Então, na gineterapia eu já estava antenada com isso, e como nós duas lidamos como profissionais de dança, eu acho que esse é um grande pânico de quem trabalha com o corpo, é a fase de menopausa. Porque a gente lê e a gente ouve falar que a partir dali você entra num processo de envelhecimento crônico, essa mulher não gira mais, né? Então a gente percebia as mulheres mais maduras que eram dançarinas, passava essa fase, já não conseguia mais ter, né, esse equilíbrio para girar, ficavam com os movimentos muito yangues, e o corpo engrossava muito, ela ficava muito pesada, começava uma descoordenação pela falta de hormônios e de estar irrigando memória e tudo mais, por causa da falta de progesterona. E aí a gente lê tudo aquilo, então quando a Mônica Giraldez perguntava para mim na gineterapia qual é o seu grande medo, quando a gente fazia os círculos para trabalhos, né, de cura, eu falava, eu tenho medo da menopausa. Por quê? Porque eu vivo do corpo. Então se acabar isso, eu não sei nem o que eu vou fazer, porque eu já trabalho há mais de 25 anos com isso. Aí, quando eu passei pela travessia, que começaram os sintomas da falta de progesterona, e aí eu fiz a minha pesquisa, que é um olhar muito meu. Como o progesterona é um hormônio que quase não se fala dele, porque ele é um hormônio que ele atinge o ápice depois da ovulação. Então, quase ninguém ovula no planeta, né? As mulheres passam uma vida inteira fazendo o possível para não ovular. Então, é um hormônio que está em extinção, na verdade. Existem artigos, né, que falam sobre isso. O progesterona natural é uma raridade, né? As mulheres usam pílula anticoncepcional, suspende a menstruação e usam hormônios sintéticos. E que as pesquisas que são feitas em relação ao progesterona sintético ainda tá, assim, eles estão engatinhando nisso, porque não tem muito interesse, mas o pouco de pesquisa que foi feito, realmente o comportamento do progesterona natural não é o mesmo comportamento que o sintético gera no corpo de uma mulher. Então, as mulheres estão perdendo a maternagem, e esses movimentos sinuosos, muito delicados, que eram usados nas danças ancestrais para dar aquela potencializada no progesterona, nem são mais necessários para essa mulher atual, ela é mais prática, né? Então, tipo, ter movimentos sinuosos seria para seduzir um homem. Não, não, as mulheres não praticavam rituais de fertilidade para seduzir ninguém. Elas faziam isso porque elas não tinham ginecologista, elas não tinham psicólogo, elas não tinham... O que elas tinham eram as artes delas, né? E aí, nesse lugar da menopausa, é a hora que acabou o progesterona. Ele não vai ter mais, porque você não vai ovular mais. E aí, conforme eu fui pesquisando, para que serve? Ele atua no sono, ele atua na fluidez, ele atua na memória, ele atua nos ossos, e ele é um renovador de libido. E é tudo isso que uma mulher reclama na menopausa, porque o hormônio não existe mais. Mas aí, o que eu fiz? Eu comecei a dançar. Então, entre uma aula e a outra no estúdio, eu colocava só flow sensual, só os movimentos mais essenciais do ballad, porque eu pensava assim, meu Deus, eu não posso ficar sem fluidez, eu não consigo dar aula sem fluidez. E as dores nas articulações por falta de progesterona começaram a desaparecer. E aí, depois que eu descobri, não zera totalmente progesterona. Se você for estimular, ele vai cair 75%, ele quase desaparece, mas ele pode ser estimulado. Daí eu pensei, tá, não só pode ser estimulado, como ele pode ser reposto, né, sinteticamente. Mas eu pensei, isso é uma coisa, um pensamento meu, né, que eu coloquei na pós-graduação ali, mas como as médicas também não conseguem
elas não conseguem, elas não sabem o que eu estou falando, elas não trabalham com movimento, não trabalham com dança, né? Então a literatura não tem mais progesterona. Tá, mas se os movimentos que eram progesterônicos, se eu continuar a fazer, o cérebro límbico não reconhece isso? Será que isso não estimula alguma coisa no corpo? Olha, as pesquisas, eu não acho nada assim muito concreto para falar sobre isso. Eu sou o concreto sobre isso. Os meus movimentos ficaram muito mais sensuais. E eu realmente agora fiquei com movimentos que eu não tinha quando tinha progesterona natural. Então, existe as duas vias: o hormônio gerando comportamento e existe o comportamento estimulando medicinas dentro do corpo. Né? Então, assim, o que acontece é que essa mulher que está na travessia da menopausa, se ela não tinha interesse por tudo que brota do progesterona, ali é que ela não quer mesmo. Então, são pessoas que às vezes não têm mais interesse pelo sexo, não têm mais interesse pela sensualidade, não têm mais interesse pela fluidez, porque ela realmente esperou até, ela estava até esperando chegar esse momento, porque não são áreas que interessam para ela. Mas aí começam os problemas de saúde, né? Na parte óssea, coordenação motora, a questão cognitiva, a memória. Eu não lembrava nada, saiu na travessia. Eu não lembrava nome de livro, eu não lembrava nome de aluna. E hoje eu dou aula o tempo todo no online e eu não tenho decoreba. Eu falo sem parar, então a memória foi recuperada. E isso é algo que eu quero colocar. Para mim, a medicina principal na travessia da menopausa foi dançar. E dançar espontaneamente, e dançar organicamente, e estimular o meu corpo com os movimentos que ele gosta de fazer para gerar prazer dentro do corpo e uma memória, né, de bem-estar no corpo, porque o hormônio não faz mais isso. Então, foi assim que eu desenvolvi a Indence. A Indence eu criei e idealizei na minha travessia, porque eu idealizei 20 minutos de flow para mim, e quando uma aluna chegava muito desanimada ou muito desvitalizada, eu propunha os 20 minutos para ela, e hoje a maioria das minhas alunas não estão na menopausa, e eu fui percebendo e, e é uma questão realmente da mulher moderna. A maioria das mulheres não tem progesterona natural, então todas elas têm dificuldade com fluidez, têm dificuldade com renovação de libido, né? E tem dificuldade com aceitar esse posicionamento de cuidadora da vida, que parece um fardo, mas não é um fardo, é uma predisposição de quem tem essas composições hormonais. E qual é o problema disso? Né? Então, isso foi assim fundamental para mim. Do teu ponto de vista da dança vivencial, como é que você acha que a gente aplicaria isso para essa mulher em travessia de menopausa, para ela ver a menopausa não como uma doença, mas como mais um ciclo que se encerra e se inicia outro. E ela vai passar para um outro lado, né? Da Exatamente. E história dela. aí eu vou trabalhar exatamente com as donações. O que que acontece? Isso é mais uma coisa imposta pela sociedade, né? Por essa questão do patriarcal. A mulher, ela detém todo o poder quando ela menstrua, né? Ela tem um poder ali magístico, né? Do Sim. sangue, da menstruação. Ela está em processo de doação, né? Ela faz essa troca. Quando a mulher entra na menopausa, ela começa a reter essa energia para ela. Ela não faz mais essa troca, né? Então ela começa a se vitalizar de outra energia, que não é essa energia de doação. E isso as mulheres não entendem, né? Muitas vezes ela acha que esse envelhecimento é nocivo, mas tudo na natureza perece. Até a rosa mais bela, ela entra num processo para poder se renascer de novo e vir um novo, uma nova rosa, né? As plantas são assim, os ciclos lunares são assim, né? E quando a gente entra nas luas minguantes, a gente para esse processo de doação e a gente começa a puxar da terra essa energia, a gente começa a se empoderar de uma energia que não é conhecida nem pela medicina ainda. Por quê? Porque a sociedade ocidental banaliza o idoso, banaliza a mulher velha, banaliza a mulher
que já está madura, né? A gente vê na sociedade que quando já tem 50 anos já é mais difícil para você arranjar um emprego. A sociedade prefere pessoas jovens. Então, isso é Etarismo. cultura, exato, isso é cultural. É. Totalmente cultural. Se você for para os povos antigos, nossa, uma pessoa velha, uma mulher anciã, uma mulher que já não menstrua, ela é venerada de uma tal Líder, forma. Ela líder. é líder, é que ela sabe, ela detém o poder da sabedoria das ancestrais. Ela é divinizada. Isso aí. Então, na dança vivencial, eu trago isso para as mulheres e faço ela entender esse processo através dos ciclos lunares, que não precisamos sempre estar numa doação constante, e estar sempre nas luas crescentes, que a gente precisa das luas decrescentes Isso para a aí. gente poder se refazer, para a gente poder se reestruturar, para a gente poder dar o bálsamo que a gente precisa para sair de novo para a vida, para o mundo. Esse processo de só doe, porque você só tem que doar para o mundo, destrói qualquer ser humano. Isso mesmo. Temos que descansar, temos que parar, temos que aprender a morrer com a natureza, Isso. porque a gente morre todos os dias e a gente não aceita a morte, a gente não aceita o fim dos ciclos, e a gente tem que aprender a aceitar esse processo de divinização, de empoderamento realmente do matriarcado, dessa proteção do patriarcado de uma forma positiva, sabe? E não dessa forma misógina, dessa forma Etarista, né? exato, dessa forma tóxica Sim. que a gente vive na sociedade. A gente tem que ter o yin divinizado, o yang divinizado, a gente tem que aprender que sim, envelhecer faz parte, e hoje envelhecer é uma dádiva, porque é o sábio que detém, é o mais velho que detém a sabedoria, não é o mais novo. Nunca vai ser o mais novo. A sabedoria primordial do universo vem com Cronos, vem com tempo, e isso só as luas minguantes vão dar para as mulheres. E viva a menopausa. Eu estou amando começar a entrar nesse ciclo. Quando a Sim. gente passa por esses processos desagradáveis, é porque a gente não vai para as luas minguantes, a gente não tem uma alimentação, a gente Isso vive aí. estressada porque a gente tem que sempre ser o over, tem que sempre ser a super, É só tem que sempre verão. Não pode ter o só. inverno. Só verão. Não pode ter o inverno. É só verão, claro que vai exaurir. Vai chegar na menopausa e vai sentir o quê? O corpo puído, o corpo estragado, o corpo detonado, tudo vai ficar rígido, porque o corpo, quando pediu para parar, o que que a gente fez? Não parou, Isso aí. né? Então, a menopausa é o empoderamento máximo do feminino. Sim. E se todas as mulheres entenderem esse poder, elas vão se preparar com muita alegria para esse inverno, É isso porque é um mesmo. poder máximo que a mulher tem de poder realmente estar perene e na sua cadeira de imperatriz. É isso mesmo. E assim, como a liderança do feminino ficou muito tempo assim, sendo desinteressante para o nosso tipo de cultura e sociedade, na especialização da saúde da mulher madura, uma das nossas profs foi a Isabelle Anchieta, né? Que ela escreve livros sobre a imagem da mulher no Ocidente. E assim, o que é mais temido, o que foi mais temido na época da caça às bruxas, não eram as bruxas jovens, eram as mais velhas, a partir dos 40 anos. Porque na visão das antigas tradições femininas, essas duas últimas etapas, a lua minguante e a lua nova, elas se referem à feiticeira e à bruxa dentro da mulher. A feiticeira porque tem muito autoconhecimento, que é essa mulher aí depois dos 40, que ela já tem bagagem, ela já foi filha, ela já foi amante, ela já foi companheira, talvez já tenha sido mãe, ela já fez várias escolhas, ela tem uma identidade social, tem uma profissão, e ali ela começa a questionar, além de tudo isso, quem eu sou. E ela busca um autoconhecimento real, né? De tentar entender, tá, e esse jogo aqui, essa brincadeira aqui, na verdade, o que tem por trás?
E quando ela entra no inverno, que aí ela já sabe quem ela é e ela vai sustentar o legado dela, ela se assume realmente, né? Para ela entrar no inverno, onde tudo aquilo que ela fazia na primavera, no verão, no outono, inclusive, ela vai continuar fazendo, mas num processo muito mais introspectivo, porque ela vai fazer uma triagem daquilo que não serve para ela e ela vai direto para o essencial. Então, é uma honra realmente estar nesse lugar, e como ela vai se assumir, ela vai usar o cabelo que ela quer, a roupa que ela quer, ela vai decidir como é que ela vai interagir, e o que a Cláudia Raia fala muito nos vídeos dela, que eu aqui coloco e assino embaixo, eu acho que foi o período da minha vida onde eu assumi, inclusive, a minha sexualidade como ela é, o que eu gosto, o que eu não gosto, e o que não é para mim, assim, não serve mais mesmo. Porque eu não estou procurando constituir agora uma família, começar agora a criar filhos. Então a gente tinha os hormônios voltados para fora, porque uma mulher que ela tem um capital erótico e fertilidade, ela tá voltada para fora, né? Porque se ela vai constituir, se ela vai ter filhos, se ela quer procriar, ela depende do outro para procriar e para poder dar vazão para seja essa família, ou realmente fazer com que isso seja concretizado com harmonia. Dificilmente a gente imagina que a gente vai fazer isso sozinha, né? Mesmo que não esteja ao lado de um companheiro, vai ter muita ajuda. Então a gente está sempre com os hormônios voltados para fora. Se você quer entregar alguma coisa para compartilhar no mundo, você depende do mundo, se ele vai absorver ou não o que você está compartilhando. Então é sempre o outro. Aí quando chega na menopausa, ela já fez isso ali, ela tem algo para sustentar, para dar uma estrutura para quem está chegando, porque ela tem bagagem, né? Então ela tem uma bagagem para dizer, olha, você está inovando, só que existem verdades atemporais. Nas verdades atemporais, o que você precisar, eu estou aqui, porque tem coisa que não muda, né? Então ela realmente é uma ordenança, por isso que tem essa questão da liderança. Mas também essa coisa, por exemplo, eu, no começo, todo mundo quer cortar meu cabelo. Chega de cabelo comprido, você já tá daqui a pouco tá com 60, né? Não, e vamos deixar esse cabelo branco, ou vamos aloirar, né? Porque daí deixa os teus traços mais suaves. Não, essas roupas, juro assim, fica essas roupas, parece uma menina. Qual é o problema da minha menina, né? Porque se eu cheguei na área de anciã, eu tenho menina, tenho mãe, eu tenho mulher adulta, eu tenho mulher sexual, eu tenho tudo, eu posso usar. Mas isso é uma fala que é nova. Então a gente ainda está rompendo com alguns campos. Para mim está confortável porque convivo com mulheres antenadas. E na hora da sexualidade também é um lugar que você não está mais afim de fazer o que você não quer de jeito nenhum. E que não é mais uma costureira de escola de samba para ficar realizando fantasia alheia e essas coisas todas. Você quer se autorrealizar, né? E aí não é interessante. Isso é uma fala da Cláudia Raia. E a Cláudia Raia está muito bem. Eu achei muito interessante esse vídeo onde ela disse isso não é interessante. Essa mulher não é interessante para um sistema patriarcal desequilibrado, né? Então não é que o homem não queira a mulher madura, que não é interessante para ele manter um tipo de modelo mental, porque é muito ruim estar com uma pessoa muito mais nova, porque ela não agrega valor, ela não tem potência para levar ele onde ele tem que ir, né? Mas essa mulher exigente ali também não tá fácil. Então, é uma geração que está surgindo que essas mulheres vão empoderar, inclusive, seus parceiros e seus filhos para dar conta de todas as fases, né? E essa mulher nova, essa geração de 50 anos, que está dançando, que está criando, que está gerando, que está cheio de projetos, está encantando muito companheiros e companheiras, né? Porque é uma pessoa incrível, você realmente... Eu convivi ali com mulheres na faixa de 50, 60, 70 anos por 2 anos, meu Deus do céu, é só conteúdo, é tanto conteúdo que você fica nutrida, porque é conteúdo e ainda pessoas que conseguem te aceitar como você é e te deixar no conforto da tua presença espiritual, porque é uma idade, inclusive, que está respeitando o espiritual para valer, porque a próxima fase é passar para o lado de lá. Né? Então são pessoas que se não estavam interessadas no espiritual começam a questionar, a partir de agora para onde eu vou? Então tem realmente um interesse em ver o outro em essência, em espírito, né, de verdade. Então, e a gente fica muito potencializada no espírito. Uma oração de uma mulher pós-menopausa é uma coisa, assim, impressionante,
né? E você não precisa se preocupar com tipo de crença e pode não acreditar em nada. A força pensamento de abençoar é incrível, né? Então, ela entra nesse campo realmente da alquimia. E a sexualidade, ela fica muito alquímica, porque quando a professora Sandra Freitas foi falar sobre alquimia, que ela é uma médica, quando ela foi falar de alquimia, que é uma visão dela, que ela disse assim, olha, o orgasmo de uma mulher madura depende de como está o sistema urogenital dela, a quantidade de cobre que ela tem no corpo, o que ela está sentindo do companheiro, porque ali ela realmente já não está mais na cabeça ou nas expectativas, ela está na química. Então, olha que Sim, interessante, né? E sim, coitada dessa mulher que nunca esteve no corpo, que daí na hora que o corpo dela virou uma líder fêmea, ela não tem noção nenhuma de química, de alquimia, né? Na hora da relação. E aí ela vai falar que não tem libido, aí ela vai dizer que o orgasmo tirou férias. Não é bem assim, ele vai para um outro lugar que não disfarça mais. Um corpo super sincerão, não rolou. Você não tem mais os picos hormonais assim, não tá rolando, mas vamos mesmo assim. Tem que rolar. Então, é um lugar muito interessante mesmo, é muito potente mesmo, sim, e eu devo ao meu estado nesse momento à dança, porque a dança é uma medicina que é o que eu conto para sim. você, né? Na nossa intimidade, eu danço todos os dias, eu faço esse trabalho de dança vivencial todos os dias. Eu tenho uma playlist de algumas músicas, quando eu ouço uma música que me emociona, eu já separo ela para eu ficar dançando aqui sozinha, para eu poder me estimular num sentido tridimensional mesmo, sabe? Porque a vida da gente a gente vai economizando muita coisa, a gente já não topa sair para todo lugar, a gente não topa estar com qualquer pessoa. Então, se você não tem um estímulo de dentro para fora, vai ficando estagnado mesmo, é uma vida mais enxuta. Né? E eu percebo como o corpo responde, porque por cérebro límbico, o prazer e a estimulação de expressão, de expansão, ele não quer saber como você gerou aquilo. Ele responde, né? Então, eu vejo na menopausa, assim, essa medicina como essencial para não ter um excesso de medicalização. Sim, a dança vivencial vai trazer, vai movimentar toda a tua química do corpo. Exatamente isso, ela vai te providenciar essa consciência dessa potência que está vindo, dessa retenção de energia que o corpo vai começar a não devolver mais para a Terra, né? Vai. E isso precisa de quê? De movimento, para que essa energia se potencialize, para que se expanda, ascensione, né? Por isso que as mulheres pós-menopausa são muito sábias, pelo menos deveriam, né? São mais pacientes, enfim, tem toda uma característica que uma lua crescente jamais vai ter. E a última observação e a última pergunta, né? Logo que eu fiz não tinha nem terminado o primeiro módulo da dança vivencial, eu levei para um espaço, né, de uma pessoa que é muito minha amiga, uma oficina de dança vivencial chamada As Fases do Feminino. Então, eu levei assim, para dançar a menina, para dançar a donzela, dançar a mãe e dançar a anciã. E tinha mulheres de várias idades ali. E foi muito interessante, porque eu fiquei sentada assistindo, né? Eu ia é, fazendo as propostas, né, e colocando as músicas e as mulheres experimentando. Então, na música que eu coloquei, que tinha que acessar quadril mesmo para valer, as mulheres pós-menopausa, elas não achavam muito quadril. Então, elas ficavam meio instáveis, assim, sabe? Mas quando eu coloquei da anciã, as meninas novas não achavam a leveza de braço. E as anciãs dançaram tão lindamente que eu queria poder ter filmado, porque era tão diferente o solo de Derbach, na hora que eu coloquei uma música bem vibrante, bem com muito Derbach, assim, que elas não conseguiram achar muito quadril, que parece que a pessoa ficou desajeitada, descoordenada, de repente na música certa, elas ficaram lindas e as meninas jovens não acessavam aquilo, e eu entendi que são campos, campos que se acessa,
Para essa mulher que não sangra mais, ela acessa um campo que a que sangra ainda, ela está muito na pelve ainda. Sim. Então, quando eu fiz uma acupuntura na travessia, ela disse assim: Nossa, o Indurrim já desancorou. Você está tendo esse mal-estar, realmente é menopausa. Pode fazer teus exames que é menopausa. E aí eu pensei, nossa, Indurrim? Ela falou, desancora, ele desancora. Né? E daí eu pensei, nossa, então a pelve, e ela ela passa por uma absorção óssea e muscular muito grande, né? Parece que dá uma minguada na pelve para ela ir para um outro campo. Porque se Sim. ficar a pelve ali muito potencializada, ela fica num campo que é um campo que ela já não atua mais. E eu vi muito isso na dança. É real. E a jovem não acessa lindamente como a anciã acessa aquela sutileza. A palavra não é leveza, é sutileza. Sim. E é uma sutileza com potência. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa e da dança vivencial, como que você vê isso? Agora que você está começando a entrar na menopausa, né? Eu estou começando a Iniciando entrar na essa- menopausa. É, A gente fala na medicina chinesa que a menopausa é um calor vazio, né? É um pseudo-calor. É esse yin mesmo que ele começa a diminuir, né? E dá essa sensação de pseudo-calor nesses calorões. Então, a gente tem que nutrir esse yin do rim, né? Então, a gente faz movimento, por quê? Porque a pelve começa a reter a potência, começa a reter energia para não fazer mais, né? Para não fazer mais essa troca orgânica, né? Então, essa energia começa a condensar. Então, você precisa fazer com que essa energia ela circule no corpo e uau. ela seja distribuída, né? Para que esses sintomas eles comecem a se equilibrar, né? Porque são sintomas que a gente sente esse calorão, essa secura. Na verdade, é porque teve um fechamento ali, tá tendo um fechamento de ciclo para ir para outro ciclo, que vai te dar o quê? Que te exige que você dê uma parada para você poder entender essa nova transição que o corpo está passando. Então, você realmente vai ter que sair dessa loucura dessas luas crescentes, né? E o que que acontece com as mulheres? Muitas vezes as mulheres não querem deixar de ser menininha, não querem deixar de ser, né? Eu não posso ficar com a pele enrugada, meu Deus, eu tenho que fazer botox, eu tenho, né? Nada Sim, contra quem faça, mas a claro, gente está numa sociedade que não aceita o envelhecimento. sim. O envelhecimento não é bonito, que as tuas marcas de gestação não são bonitas, sabe? É feio uma barriga flácida, um seio caído, Deus o livre. Isso na nossa sociedade. Em algumas tribos africanas, a mulher ela só é bonita quando o seio é maduro. Porque ela já é mãe, ela é geradora, né? Entende? Isso é sinônimo de beleza para eles, de força, sabe? Então é distorcido esse feminino. A gente compra uma mulher engessada. Uma A mulher gente compra engessada. a É. gente compra essa ideia dessa mulher que ela tem que estar sempre jovem, que envelhecer é ruim, envelhecer é uma dádiva, porque só quando a gente vai para as luas minguantes é que a gente acessa coisas que a gente não vai acessar quando a gente é jovem. Não adianta, não acessa. Isso é orgânico. A natureza não vai te tirar tudo, ela vai te dar outras Ela vai coisas te dar outras tão coisas, falou tudo. preciosas É. quanto. É só você querer ver, é só você querer olhar. E através desse movimento da dança, o corpo vai começar a metabolizar essa energia que começa a condensar, vai começar a transmutar e distribuir para onde tem menos e retirar da onde tem mais para fazer este equilíbrio e te dar essa sapiência corporal, esse bem-estar de ser quem você veio para Para ser. E ser. a menopausa te possibilita isso. Você tem que ser o que você é. Você gosta de comer frito, come frito, gosta de comer assado, gosta de ir para Nárnia, vai para Nárnia, tu entende? E desculpa a expressão, foda-se É. o que você Nossa, pensar. mas isso é muito da menopausa. Esse tacar um foda-se assim, bem no início da É o travessia, início, é o é elogio o que toda início. mulher faz.
Ela fala, olha, eu não tô me É, sentindo bem, eu não tô dormindo muito bem, mas Tânia, que sensação deliciosa de falar um bom não, sem dor na consciência, não. sem culpa. É Isso, muito porque legal. eu já tenho uma sabedoria, eu vou usar ela a meu favor. Sim, Eu enfim. tenho que sair desse ciclo de culpa, desse ciclo a culpa é sua, desse ciclo você tem porque é assim, você faz porque precisa e tem que ser assim para agradar quem? Toda mulher é uma potência, todo homem é uma potência, todo homem é divino, toda mulher é divina, todos são divinos, Sim. sabe? Então, assim, ó, vamos quebrar esses padrões, vamos sair dessa caixa, vamos se empoderar. O homem tem a andropausa também, né? Essa parte masculina da andropausa que quase também não é falada, e E o é homem bem também difícil para ele. sofre, porque a Calado. mulher consegue disfarçar, o homem não. E É. aí, cadê o acolhimento com esse masculino que está entrando numa andropausa e que não hasteia o mastro da bandeira sempre que a mulher tá afim? Sim, e eles são tão penianos que saiu do pênis, ele não sabe o que fazer, não tem criatividade, porque tudo continua, as pessoas têm o corpo inteiro, né? E tem sua bagagem, inclusive o seu olhar, que é, na verdade, uma mulher não precisa estar na menopausa, passou dos 40, a gente já não quer mais bateção, né? Não quer mais performance rasa, quer muito mais uma troca, né? E esses Troca. homens estão tão focados numa, numa sexualidade que é de reprodução, como se quisesse reproduzir o tempo inteiro, assim como a mulher tem também, ela é valorizada pelo capital erótico. Então isso aí faz tempo que a humanidade não tem mais interesse, mas está programado para isso, É, né? tem que se programar. Tem que Sim, se programar, e porque desprogramar disso, na verdade, né, Saio? exato, a Desprogramar gente disso. tem que olhar os corpos humanamente. Sim, sim. E queria só. Humanamente, e saber que ali tem uma alma, saber ali que tem um espírito, Sim, saber que ali tem um anseio, sim. saber ali que tem uma história para Tem ser uma ouvida e para química ser também, uma contada, tem alquimia uma única. química. Que a gente está precisando muitas vezes das medicinas que aquela pessoa emite, que ela emana, né, para complementar as Exato. tuas. Eu queria só colocar algo aqui, Saio, que como faz parte desse nosso movimento novo contra o etarismo, a gente não usa termos de sintomas para menopausa, a gente usa sinais. Porque Sinais. sintoma é uma palavra para doença, Aham. sabe? E a menopausa não é doença. Às vezes a pessoa Sim, acaba ficando doente. Por causa da menopausa, ela desenvolve, ela acaba ficando diabética, ou às vezes com colesterol lá em cima, com uma pressão alta, aí é uma doença. Mas a própria sim, menopausa, ela não é doença, e isso que eu queria deixar aqui no vídeo é porque a própria sim, medicina fala sintoma. Então a gente já está doente na menopausa. E alguns profissionais de saúde realmente lidam com a menopausa como uma doença. E mesmo sim. quando a gente faz exames e não tem nada no exame, eu escutei isso de um médico, ele não falou por mal, ele só disse assim: tudo bem que você tá bem, mas não esquece que menopausa é uma doença surda, tá? Então, se você tá É bem, uma mas doença o quê que ele falou? surda, uma doença surda. Que tipo, eu posso estar me sentindo bem, mas por trás tá me corroendo. Entende? Então, eles medicalizam a menopausa é motivo para se medicar, entende? Então, isso é bem complicado. E, inclusive, nas reposições hormonais, que elas são necessárias em alguns casos, Sim, e a gente não pode ter radical em nada, ela também está sendo vista como uma prevenção para coisas que não estão acontecendo na pessoa. Então, tem mulheres que me procuram assim: eu não tenho nada, eu não tenho osteoporose, eu não tenho queixa, eu não tenho nada, e meu médico quer me dar reposição hormonal para prevenção de algo que possa estar acontecendo comigo com 200 anos. O que você acha? Sim, aí é uma visão médica de uma doença. Deixa eu te medicalizar porque você não está percebendo, mas tem doença. Então, isso a gente tem que mudar. Então, é uma palavra que a gente tem que evitar usar na menopausa. É sintoma, não é um sintoma. Agora, um colesterol alto é um sintoma, né, de uma falta de hormônio que fez com que o colesterol fosse lá em cima, porque além de tudo não houve uma mudança de alimentação. Mas a falta de hormônio na menopausa já deixa o colesterol, ele fica mais alto, sabe? E esse uhum. profissional tem que fazer a avaliação de como estão os teus exames para uma mulher menopáusica, porque se comparar com antes, Sim, está sempre doente.
né? Então, isso é bem importante, assim, a Mas gente esse estar colocando. processo aí, Tânia, também de dizer que é sintoma, porque muitas mulheres também chegam no consultório médico, né? Com outros. Porque a mulher, quando entra na menopausa, eu vejo que tem mulheres que também não têm essa pausa de parar para se restabelecer quando o corpo pede. Sim, Então, sim, dentro dessa visão alopata, falando assim por esse lado também, a mulher, quando chega com esse processo de início de menopausa, ela já chega com nível de estresse muito alto, altíssimo, o tá? cortisol lá em cima. Uhum. Exato, e já chega com outros sintomas junto, Aí é sintoma mesmo. Sim, exatamente, que sim, muitas vezes também não quer dizer com a menopausa, mas a menopausa já está entrando junto sim, nesse viés. Então, e a questão de ver a menopausa como doença também pela medicina, por alguns médicos, eu não creio que seja por todos, porque tem vários segmentos aí dentro da medicina, e eu sim. ando seguindo médicos muito coerentes ultimamente, que Uhum. está juntando o Ocidente com o Oriente. Eu estou gostando muito dessa Sim. proposta, porque está equilibrando muito esse processo alopático de ver o ser humano, o paciente, é porque a sociedade não aceita a velhice, não aceita as luas minguantes, não aceita a sabedoria de uma pessoa que é mais vivida. Sim. Então, menopausa é doença, porque, né? Então, vamos pensar assim. Eu, Seria o eu sei que começo de não. um envelhecimento mais real e perceptível, né? Aí diz assim, né? E sempre tem um. Porque ninguém. É muito difícil uma mulher chegar na menopausa plena hoje em dia, né? Plena, assim, né? Olha, não estou passando por ela e tá tudo bem, tá tudo. Não, a gente entra num conflito de transição, Sim. porque é uma transição. Uma E muitas transição vezes tem potente. pessoas, tem mulheres que não aceitam essa transição, porque já tem esse processo de não gostar de menstruar. Quem não gosta de Não menstruar, ou gosta de porque tem algum. menopausa. Não gosta de menopausa. Exatamente. Aí fomos no ponto que eu falo para as mulheres jovens. Se você não se acostumar a ter um período pré-menstrual legal, porque o pré-menstrual ele fica. As queixas de TPM têm por trás um cortisol alto, que ela vai ter que saber baixar naquele período ali, a partir dos 45, senão ela vai ter uma menopausa cão se o cortisol está alto. Até porque a gente vai precisar da suprarrenal, a gente precisa ter um fígado legal, vai ter uma metabolização de gorduras nobres para ter uma estrona que é da fase menopáusica. Então, se ela não tiver esse olhar para ela ir cuidando né, do corpo, ele também ele passa por uma transição e tem ali uma acomodação, numa nova composição hormonal. E aí essa mulher que está com o cortisol super alto, que ela não entendeu que ela vai ter um recolhimento de energia de rim, e ela vai ter essa desancoragem toda, ela vai continuar produtiva, mas não na lua crescente. É uma produtividade na lua minguante. E isso ela treinou Uhum. a vida toda no período pré-menstrual. Como é que ela se recolhe no período pré-menstrual? Como é que ela se nutre menstruada? Como é que ela descansa menstruada? Porque daí ela vai entrar nessa fase e vai ter que viver assim, né? Sim. Então, nossa, isso é muito real, muito, muito real, essa observação do ciclo lunar, e é aquilo que a gente estava conversando, ninguém quer a lua minguante, É. nunca, só quer Uhum. dançar a lua cheia e a crescente, Exato, né? e as crescentes, exatamente. E a vida não é E assim. A a gente vida não é experimenta assim. esses ciclos todo mês, ininterruptamente, incansavelmente, repetidamente, e infelizmente não acordamos. Sim. E por fim, né, que é a última pergunta que eu quero te fazer, que é sobre oficinas mesmo, assim, no formato jornadas, para que realmente haja, né, aconteça naqueles encontros transformações pessoais mesmo a partir do corpo, né? Então a gente quando tem um conhecimento de alguns temas, de algumas propostas da dança vivencial, a gente pode fazer um conjunto, né, desses temas, dessas propostas para curar esse feminino ferido, porque existe um masculino ferido,
né? Aliás, não dá para trabalhar uma coisa sem a outra. Vai trabalhar um masculino, um modelo masculino muito patriarcal, muito crônico, automaticamente tem um feminino ferido ali, porque se conseguiu deixar o masculino daquele jeito, teve que submeter o feminino. E Sim. quando a gente vai trabalhar o feminino nas mulheres, as mulheres estão herdando uma bagagem de um feminino muito ferido da família, né? Das linhagens, porque essas mulheres que sobreviveram, engravidaram, passaram seu genético para frente, elas ralaram para conseguir fazer isso, elas abriram mão de muita coisa, elas se adaptaram a um sistema contrário à essência delas, então a gente recebe essa bagagem, né? De feminino ferido. Então, assim, a possibilidade de trabalhar todas essas crenças que a gente recebe, assim, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com o teu corpo, tem alguma coisa errada com o teu comportamento, o teu corpo é uma isca para você conseguir as coisas porque você não tem poder, porque faz tempo que as mulheres já têm poder. Uma mulher não precisa ser uma guloseima para ela mostrar que ela tem valor para alguém. Já faz tempo, mas ainda estamos usando estamos nos comportando dessa forma. Ainda as mulheres querem fazer curso. Como que eu posso conquistar uma pessoa que não gosta de mim? Né? Ainda a gente É, já tem, a gente tem uma infelizmente. abertura, né, para falar de feminino na religiosidade do Brasil. Hoje eu posso falar a palavra pombagira, posso falar a palavra bruxa à vontade, mas de repente as pessoas só querem o amor que foi embora. Tipo, a pessoa que não te quer, que já constituiu outra família, você ainda tá vendo como é que eu posso fazer uma magia para isso, ou como é que eu posso pedir uma ajuda para isso voltar. Então a gente percebe esse feminino ferido muito presente nas pessoas ainda, e a dança vivencial, ela pode trazer, né, as pessoas para modelos atemporais, saudáveis, novamente a partir né, desse contato com o orgânico do corpo, porque na verdade, no que é sagrado e verdadeiro, que é o orgânico, nunca houve, né, esses problemas entre o masculino e o feminino, senão os órgãos não funcionariam no ensaio. Exatamente, exatamente, né? E isso tem a ver com o processo de rejeição também, né? A pessoa querer aquilo que está indisponível. Verdade. Isso é ego, né? Isso é É, é, uma é, formatação de ego, né? é uma formatação de ego, é um processo muito difícil de baixa autoestima também, que tem que ser olhado com muito carinho. A gente vai ver que na família tem rejeição ou desse pai ou dessa mãe. Sim. Então a pessoa busca esse modelo, né, indisponível em outra pessoa, uma pessoa totalmente disponível, então tem que olhar para esse processo, porque tem alguma chaga aí que tem que ser vista, tem que ser olhada, e através da dança a gente acaba levando esse aluno a se confrontar com esse processo de rejeição, essa falta de amor próprio, ou essa baixa autoestima, né, para começar a rever e trazer esse auto-amor, essa compaixão, esse perdão para si mesmo, né? E para ver o quão precioso esse ser é para o universo, para o todo, e fazer com que essa energia ela se transmute, ela se transforme, e para ela começar a atrair alguém que esteja disponível para ela. Ela tem que Sim, querer viver. Muitas vezes as pessoas atraem o que é indisponível porque elas não querem viver esse amor. sim. Elas querem ficar nesse ciclo de sofrimento por autopunição por alguma coisa. Então, aí tem vários fatores que a gente precisa investigar e olhar dentro desse aluno, né? Para poder conduzir essa dança, essa vivência de uma forma muito amorosa e de uma forma que desperte esse aluno para realmente o que vai ser, vai trazer para ele esse equilíbrio e essa conscientização. Nossa, que lindo. Ai, saiu. Bom, ficaríamos aqui horas e horas e dias. Sim. Então, Ai, esse é que o delícia. nosso último vídeo. Para quem gostou do nosso bate-papo de hoje, tem mais 3 vídeos que vocês podem procurar ali no meu canal para assistir, com outros temas. E fica aqui uma gratidão infinita
por você ter aceitado esse convite, estar aqui trazendo teu saber, tua bagagem, teu olhar, né? E a tua medicina. Então, Ai, um Tânia beijo. amada, eu que agradeço o convite, muito obrigada mais uma vez, e é sempre uma honra estar contigo, sempre, sempre, sempre. Um beijo.